Olá, começando mais um programa Entrevista aqui na TV Câmara Pelotas. Nosso convidado de hoje é o vereador Conceição Monsan. Vamos lá, um vereador que é o primeiro suplente da bancada do Partido dos Trabalhadores e que permanece pelo mais longo tempo desde que iniciou esta legislatura. Vereador, prazer em tê-lo aqui na TV Câmara. Prazer é meu, Edson, prazer é meu. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara e estamos aí para brindar esse momento, né? O maior tempo que eu tive no parlamento nessa legislatura, agora por 30 dias, prestando conta, né, nesse momento aqui para ti, nessa entrevista, sobre o trabalho que eu venho fazendo, honrando aqueles praticamente 2.000 votos que fiz na eleição de 2012. Alguns chegam a brincar que o vereador Conceição Monsan é o suplente mais atuante como vereador, mesmo que esteja por este período agora, mas nunca deixou de ter vínculo com a casa. Na verdade, né, Edson, eu tenho uma candidatura, eu tive uma candidatura em 2012, construída a partir de um projeto que eu tenho na rádio. Tenho muita honra de ser radialista, sou teu colega, somos colegas de profissão como radialista. Eu tenho um projeto comunitário em Conceição Monsan, que eu trabalho no meu programa de rádio. E esse projeto, eu diria assim, sem diminuir, nem a intenção não é essa, mas se for traçar um comparativo, esse projeto, ele tem uma demanda tanto ou maior que muitos mandatos de vereador, esse projeto na rádio. É muita demanda, tu sabes disso, quando trabalhasse na rádio universidade, no programa de linha aberta, por exemplo, sabe quanto é a demanda no rádio AM que tem um programa assim de participação ao vivo. Então, nós temos essa prerrogativa de estarmos todos os dias em contato com a comunidade, com a população das vilas, bairros e da colônia. E por isso temos uma demanda tanto quanto um mandato de vereador, ou mais que alguns mandatos de vereador, que são mandatos mais legislativos, mais de projetos, mais digamos assim, mais interno, mais burocráticos. A gente tem uma demanda muito grande e por isso não é muito diferente. Agora aqui na Câmara, claro, intensificou um pouco. A rádio mais a Câmara intensifica bastante. A sua base, o contato maior é com a zona rural? Eu te diria assim, ó, eu fiz 54% dos meus votos na eleição de 2012 na zona rural, certo? Mas com a dinâmica do projeto comunitário que eu tenho e com o programa de rádio, hoje eu te diria que óbvio, por uma questão óbvia, a cidade tem 220 mil eleitores e a colônia tem 14, 15. E a cidade tem, digamos, 290 mil habitantes e a colônia tem 60. Então, hoje as demandas já estão maiores na cidade do que na colônia, essas demandas. Mas eu te diria que eu tenho um cuidado especial com a colônia, tanto quanto com os bairros e vilas da cidade. Eu não desprezo pela quantidade de pessoas que moram aqui na cidade em relação à zona rural, e muito menos pela questão de ter 220 mil eleitores em Pelotas, no perímetro urbano, e só 15 mil no perímetro rural. Não faço essa distinção, não faço essa discriminação e atendo do mesmo jeito. Tenho muito trabalho na colônia, agora domingo mesmo, anteontem, passei o dia inteiro na colônia, saí domingo cedo para a colônia e voltei de noite. Andei em várias comunidades, vários distritos da colônia, visitando, conversando com agricultores, festa de igreja, e prestando conta do que eu estou fazendo aqui na Câmara e trazendo as demandas que precisa da colônia, que por sinal não vai nada bem nas estradas da colônia, e a gente está lá prestando conta. Sempre se diz que a colônia pede muito pouco, né, perto da importância, mas ao mesmo tempo houve um processo, né, de inversão o chamado êxodo rural, ou seja, a transferência da população da zona rural migrando para a urbana. Há como inverter essa lógica, na sua opinião? Veja bem, tu colocaste muito bem. Teve um período que a nossa colônia sofreu uma grande depressão econômica. Na época, ali na era dos anos 80, quando as fábricas de conserva, as famosas fábricas de conserva, Sica, Vega, Almeida, Rede Índia, tem gente aqui que nem vai saber o que eu estou falando.
elas estavam tudo no auge na década de 70. E na década de 80 eles entraram numa decadência e na década de 90 consolidou-se o fechamento, o cerramento das portas de muitas dessas fábricas de conservas. E com isso, a zona rural sofreu uma depressão econômica muito grande. Foram milhares e milhares de pés de pessigueiros que foram arrancados com uma junta de boi, aqueles colonos mais fortes já tinham um tratorzinho com trator, arrancando pessegueiros para poder plantar outras culturas, como soja, que foi a vedete da época, dos anos 80, dos anos 90, e até hoje, está perdurando essa cultura da soja. Então, sofreu uma depressão econômica e, consequentemente com isso, os filhos de colonos, netos de colonos que nasceram, obrigaram-se a transferir para a cidade. Não tinha o que fazer, a mão de obra não era aproveitada. Então, teve esse êxodo rural mesmo, e tu me pergunta se tem. Claro que tem. A colônia precisa ser prestigiada. Até porque se tem problemas na colônia, a transferência Para a cidade não vai resolver. aumenta o problema onde já tem, Urbano. e não são poucos. Onde tem muitos problemas na zona urbana, vai aumentar com essa vinda desse pessoal para a colônia. Por quê? E aqui não vai nenhum demérito ao nosso povo honrado e trabalhador do meio rural. Até porque o pessoal da colônia é mais despreparado. Mesmo que na cultura e na academia da vida, eles são mais despreparados que os da cidade. Na cidade, tu para sobreviver, com 15, 16 anos, tu já faz malabarismo. Enquanto 15, 16 anos, mesmo nos dias de hoje, que a internet, com o advento da internet já na colônia, os nossos filhos de agricultores, mesmo assim, eles são pessoas mais acanhadas, mais limitadas, no que diz respeito às relações sociais. E por isso eles levam a desvantagem quando eles vêm para a cidade. Qual é a dificuldade que dá para detectar ainda é a infraestrutura na colônia? O que dá mais para identificar? O que mais é o contato Veja bem. do vereador Conceição Monso ele sente como o anseio daquela região? Veja bem, tu falaste muito bem quando formasse a pergunta inicial dessa questão do êxodo. A colônia pede muito pouco. A colônia pede estrada e energia elétrica. Um a nível de município e outro a nível de governo do estado. Energia elétrica para que possa a questão das leitarias, as ordenhadeiras elétricas, as moedeiras, hoje se faz tudo moído, né, com máquinas para fazer as rações para os animais, as forrageiras. E estrada para escoar a produção. Nossa colônia é muito rica em produção de hortifruti granjeiro, ninguém dá bola para isso. Mas 70% do que é consumido pelo povo da cidade de hortifruti granjeiros são produzidos no nosso meio rural aqui. O pessoal não dá bola para isso. Tu vai na colônia, como eu fui no domingo, as estradas é uma vergonha, não dá para andar. Não dá para andar de carro, imagina com um caminhão, uma caminhonetezinha, carregada de produtos. O colono sai, ou aquele que compra a mercadoria dos colonos, que junta e traz para a feira ou para o próprio Ceasa, ele não sabe se vai chegar na cidade. Sabe se lá adiante o bueiro vai estar dando condições de passar. Então, quando chove, já essa pessoa que faz esse trabalho já entra em pânico na madrugada. Tem, e eu não estou falando bobagem. Eu conversei com pessoas esse fim de semana na colônia, que quando a previsão é de muita chuva e começa a chover, porque já deixa o caminhão carregado, por exemplo, é segunda-feira, eles deixam o caminhão carregado domingo, e o cara já sai porque o pessoal acorda cedo e faz o deslocamento. Ele sai 4, 5 horas da manhã de lá. O que eles fazem? Eles já vêm domingo de noite. Dorme dentro do caminhão, com medo das estradas, se começar a chover na madrugada, eles não poderem vir para a cidade. É realmente bastante. E é uma coisa básica, né? Estrada para escoar a produção. É tão pouco que eles pedem, energia elétrica e estrada. Só isso que eles pedem os colonos. O senhor tem tido muito contato com a zona rural. O que mais tem pautado a sua ação, além desse contato que é importante, a gente sabe disso, que tem essa identificação muito com o meio rural. O que mais tem pautado a sua ação na casa? Olha, eu tenho como, digamos, carro-chefe do mandato, enquanto eu estou vereador, essa questão da colônia, porque é um compromisso que eu tenho. 54% dos votos foram angariados lá, eu tenho um compromisso com o povo da colônia. Então, eu tenho pautado especificamente essa questão da colônia e bairros e vilas da cidade, que são os públicos-alvos do meu mandato, pelo meu projeto comunitário que tenho na rádio, meu programa de rádio, que é defender o povo mais humilde. Não quero dizer com isso que eu não me preocupe com as coisas da cidade, do centro da cidade, do bairro centro.
da limpeza, eu sou um defensor da princesinha limpinha e depiladinha. Eu gosto dela bonitinha, limpinha, depiladinha, iluminada, pintadinha, assim que eu gosto da Princesa do Sul. Então isso compreende toda a cidade. Bairros, vilas, centro e colônia, que tem que limpar as beiras da estrada também. Para quando as pessoas saem no fim de semana para visitar a zona rural, as pessoas se sentem agradadas também por andar na beira da estrada bem limpinho, pode parar, botar uma cadeira de praia na beira de uma estrada, na beira de um riacho, de uma sanguinha e tomar um chimarrão. Então, isso é limpeza urbana e rural. E eu sou um defensor ferrenho da questão da limpeza urbana. Eu acho que um prefeito, um executivo de qualquer cidade que não cuida da limpeza urbana não vai cuidar do resto da cidade. Porque nós estamos falando de algo que é básico, né? As pessoas podem até não esperar uma grande obra, Claro. Mas elas querem o quê? Justamente isso. A sua rua esteja limpa, iluminada, que elas possam ir num posto de saúde e ter o básico, ter um médico, Para mim são três básico. questões básicas, Edson, e ouvintes e telespectadores. Ouvintes é o cacoete do rádio. Do rádio, não é? Os ouvintes, mas aqui telespectadores. Três questões, para mim, que estão em primeiro lugar, que um governo tem que cuidar. Limpeza urbana, porque isso quer dizer saúde. Valeta limpa, não tem esgoto correndo no meio das ruas. No centro da cidade tem esgoto coloacal correndo. Aqui na Major Cícero, a 4 quadras do centro, tu vê esgoto ao céu aberto. Numa rua que é totalmente pavimentada asfalticamente. Sem falar que algumas ruas têm um capinzal. Aí, vamos lá. Aí, limpeza. O capim alto na beira das ruas, no pleno centro da cidade. Esse tempo eu estava fazendo um ferror lá embaixo, na zona da rádio, da Católica ali. Tinha capim de mais de meio metro de altura na beira da calçada. Aquilo ali prolifera mosquito, insetos, barata na raiz daqueles capim e por cima. Então, limpeza urbana, que compreende também saúde. A saúde propriamente dita do sistema de saúde do município e a educação. São três coisas básicas que o governo tem que se preocupar, na minha opinião. Primeiro, para depois se preocupar com a questão dos investimentos em grandes projetos, asfaltamento de vias, recuperação de prédios históricos, tudo isso é importante. Eu não sou truculento nem sou grosso, ninguém vai me passar a conversa. Tem que ter a questão cultural é importante, preservação dos prédios históricos, a questão da cultura, da música, do teatro, que aliás é uma vergonha, né? O 7 de abril. Fechado. Já vai para 10 anos, né? Agora, que não funciona. Fechado. 6 anos. O teatro que é uma referência da cultura nacional. Exatamente. Nacional e até internacional. Quando eu vou a Montevidéu, que eu gosto muito de carro para Montevidéu, em Buenos Aires também, eu vou de carro para Montevidéu e Buenos Aires. As pessoas falam em Buenos Aires e Montevidéu, os artistas falam 7 de abril. Certo? Então, eu não sou ignorante para dizer que a música não é importante, que o teatro não é importante, que a cultura não é importante. É importante, mas são coisas que a nossa comunidade vai viver sem elas se não tiver. Agora, limpeza urbana, para tu ter uma cidade limpa, que proporcione saúde a partir da limpeza urbana. A saúde propriamente dita, o sistema dos postinhos, digo e repito, funciona muito mal na cidade de Pelotas. E a questão da educação, nós temos, por exemplo, 14 escolas infantis que foram liberadas verba pelo MEC em setembro de 2009. Sabe o que é isso? Setembro de 2009, toda a verba para as 14 escolas infantis. Nós temos um déficit hoje de 8 mil vagas para crianças na idade do aprendizado infantil. E essas 14 escolas supririam 2.500, 2.800 vagas. Desde setembro de 2009 está depositado dinheiro na Caixa, na conta da Prefeitura. E não foi feita nenhuma até agora. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, justamente é aí que nós vamos começar a entrar. Nós vamos entrar para falar sobre a sua visão do governo Eduardo Leite, José Ivo Sartori, os 100 dias do governo José Ivo Sartori. Muito bem. E do governo da presidente Dilma Rousseff. Só para antes do intervalo, eu lembro da época que a gente dizia assim, morar na colônia é sinônimo de tranquilidade, de segurança. Nem sei, agora não mais. Não dá mais. Agora não dá para dizer mais.
Depois do intervalo a gente volta conversando com o vereador Conceição Monsan aqui no programa Entrevista da TV Câmara. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara, estamos conversando com o vereador Conceição Monsan. O vereador já estava mais... A gente estava começando a querer entrar no tema. Vamos entrar no tema específico, até porque uma casa política não pode se omitir de ouvir a opinião de quem faz esta rotina política a respeito disso, da engrenagem, como está funcionando na cidade, no estado, no país. Eu falava da questão das escolas de educação infantil. Qual a sua avaliação em relação ao governo Eduardo Leite? Pois bem, Edson, a minha avaliação é a seguinte: bom, eu sou um democrata por natureza. Eu acredito na democracia como um sistema de relações políticas, sociais, da maior importância para a humanidade. Os regimes totalitários, tanto para a direita quanto para a esquerda, são perigosos, sangrentos e não produzem muito para a comunidade, para a sociedade e para o mundo. Por isso assusta até quando a gente ouve as pessoas dizendo teria bom a volta da ditadura militar, por favor. As pessoas dizem isso no afã, naquele anseio de ver melhorar as coisas, mas quem viveu como eu vivi a ditadura militar, eu já militava na política, né? E eu sei como é que aconteceu tudo, eu vivenciei algumas coisas, e eu digo para a gurizada, meus filhos, eu tenho 4 filhos, a mais nova tem 16, a mais velha tem 27, trabalha, nossa colega, trabalha, é jornalista, advogada, e ela sabe muito bem, é bem formada politicamente também, sabe o quanto foi difícil os anos de chumbo, muito difícil. Então, essa coisa de ditadura militar, você tem que enterrar aqui no Brasil, na América Latina, na América do Sul, no mundo. Isso, os militares têm uma tarefa muito significativa no país. Cuidar das fronteiras do país, cuidar da paz no país. Quando são chamados, eles têm que estar prontos para fazer o que eles estão treinados para fazer. Eles não têm nada a ver com o governo. Eles não são nem treinados para isso.
Então eles fizeram um monte de porcaria quando tiveram e meteram os pés pelas mãos na questão da política, porque não sabem. A diferença é que a coisa ia para baixo do tapete, como a gente Claro, diz, né? escondiam. Tudo que foi feito foi escondido. Exatamente. Então, esse negócio aí, os militares têm uma importância muito grande para o país, para fazer o que eles são treinados e a vocação deles, que é proteger a pátria, proteger as fronteiras. Isso é o papel deles. Aí eles fazem, quando eles se limitam a fazer o que é o papel deles, fazem muito bem. Se mete na política, até de vez em quando algum servoro aí ia falar alguma coisa. Esse tempo teve um general falando uma bobagem lá em Brasília. Foi falar em termos de política, falou uma bobagem muito grande lá, que foi abafado lá e tal, em Brasília. Foi no ano passado, final do ano passado, 2014. Então, é isso aí. A nossa questão aqui da escola infantil que tu falava, é um absurdo. Desde setembro de 2009, nós temos 14 escolas sendo licitadas e não foram feitas nenhuma. Nós temos um contingente de 8 mil crianças precisando de vaga na escola infantil. Essas 14 daram em torno de 2.800 crianças. E nós não temos desde setembro de 2009. O período médio, tempo médio para construir uma escola dessa, que o MEC dá, é 8 meses a 1 ano. Então, todas já podiam estar prontas, funcionando, e estar sendo contemplada com mais que o MEC quer dar. Mas não vai dar mais para pegar se quando não fizer isso aí. E aí? Esse é um ponto que, na sua avaliação, compromete o que a gestão do prefeito Eduardo Leite vem, a forma de atuar na cidade. Como é que, no geral, além dessa questão da educação infantil, a saúde, a própria questão da que a Câmara discutiu muito, Falcone, escola de container, como é que o senhor vê tudo isso que está com transporte coletivo, retirada de ambulante? Como é que o senhor analisa todo esse momento da administração? Pois é bom ser entrevistado por alguém que conhece a área, certo? Da comunicação e da política. Né? Tu está facilitando a minha vida e facilitaria de qualquer um parlamentar aqui fazer isso. Né? Não preciso eu te dizer. Basta os jornais, basta a imprensa falar. O governo que não consegue fazer 14 escolas infantis desde 2009, porque o governo do Eduardo é uma continuidade do governo do Fetter. 65% a 70% do secretariado é do mesmo governo, do outro governo. Não consegue fazer as escolas infantis, como é que eles vão conseguir fazer as outras coisas que tem para ser feita no tipo que tu falou aí? Saúde. E esse governo que não consegue fazer 14 escolas, contrata uma empresa para prestar-lhe auditoria numa questão muito específica em cima da questão da educação no município. Por R$2 milhões com dispensa de licitação. Tu vai dizer o que para a comunidade? Não precisa dizer, como a gente sabe, que tem rolo no meio. Tanto é verdade, tinha rolo que foi cassado pela justiça, o contrato. Tinha rolo. Não é eu que estou dizendo. O prefeito fica chateado comigo, como vereador. Não, a justiça disse que estava errado, por isso foi trancado o contrato. O problema todo desses contratos que são feitos com rolo é que depois não devolve o dinheiro. Tem que devolver o dinheiro para a comunidade. É tanto que até hoje a cidade não sabe o que foi feito com R$1 milhão já pagos. Pois é. Essa é uma questão. Aí tu me pergunta, saúde. Não é eu que estou dizendo, as demandas caem aqui na Câmara. Estão fazendo agora um postão, que hoje pela manhã ainda estive lá na Salgado Filho, postão tipo de uma UBAI, né? Não é a UPA, uma UBAI. Uma UPA aqui no prolongamento da Bento e outra lá na Ferreira Viana. Eu perguntei outro dia para a secretária, numa audiência pública aqui, mas secretária, você sabe, né, que precisa 4 turnos de 6 horas. A UPA é obrigada a funcionar 24 horas por dia. O governo federal dá o dinheiro, entra com a parte do recurso, ou com quase todo o recurso de equipamentos, mas funcionários é por conta do município. A senhora sabe, tem que funcionar 24 horas por dia. 4 turnos de 6 horas. Sendo que cada turno, mínimo, 35 funcionários. Hoje nós não temos médico nos postinhos de saúde. Toda hora chega no meu programa de rádio, quando eu estou vereador, chega no mandato aqui no gabinete, dos vários vereadores aqui, dos meus colegas, todos os dias chega reclamação, que não tem médico, que não tem enfermeira.
Isso é uma coisa cara, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Mas e quando as pessoas dizem, não tem paracetamol para dar para uma criança que chegou com febre no postinho? Não tem gás para fazer um curativo, não tem esparadrapo, não tem seringa para fazer uma injeção. Então, não é eu que estou dizendo. Você demanda todos os dias, nos programas de rádio, é no jornal e é nos gabinetes dos vereadores. Então, tem problema sim, tem problema. Dizer que o governo não faz nada, o governo que está aí no município, não é verdade. Tem feito bastante coisa, iniciativas. Agora, como tu falaste, nas questões básicas que precisa atacar, esse governo tem pecado. Tem feito pecados para com a comunidade, que é a questão da limpeza da cidade, dos serviços urbanos em geral, ruas cheias de buraco. O governo, se tu pegar o carro agora e sair daqui, eu te convido. Nós vamos andar toda a tarde depois de sair daqui. Eu ponho gasolina no teu carro, nós vamos andar toda a tarde. Tu não vai querer, tu vai andar 2 horas comigo com o teu carro novo, e dizer assim, não, meu carro aqui não. Não vou deixar andar, porque não tem condições de andar nas vilas e bairros das ruas não pavimentadas. O senhor fala muito de oficinas que trabalham com suspensão, que Pelotas, para eles, vive um momento muito bom, né? Barbaridade, não tem coisa Muito melhor. bom. Não tem coisa melhor. Porque toda hora tem carro com suspensão quebrada, com roda quebrada, é muito buraco. E essa prefeitura gastou, 2013, 2014, 4 milhões e 300 mil reais empenhados e pagos em Saibro. Cadê o Saibro? Sem falar a obra da Fernando Osório, né? Não. Fernando Osório, se tu me permite, eu não quero que ninguém me tire este slogan que eu criei. Fui achincalhado, fui vaiado por vários meios de imprensa e também dos meus colegas, e principalmente pelo Executivo, porque eu batizei o seguinte, Fernando Osório, tão logo entregue a obra, olha bem, 50 dias depois de entregue a obra da Fernando Osório, eu batizei o seguinte, Fernando Osório, a vergonha de Pelotas. Teve um rebuliço de China, como diz o Noel Guarani, para cima de mim, de imprensa, do Executivo, que eu estava fazendo palco político, eleitoral. Digo, não, vocês vão ver, vocês vão se arrepender do que estou dizendo. Hoje todo mundo fala comigo. Não, tu tinha razão. Fernando Osório, vergonha de Pelotas. 8 milhões e meio, está toda ela esburacada. A ciclovia nunca foi ciclovia da Fernando Osório. E eu pego e coloco, como coloquei no meu programa de rádio, 3 parâmetros. Foram 3 projetos que foram contemplados pelo Banco Mundial. O prefeito ainda era do meu partido, Fernando Marrone, que fez o projeto. Esse projeto não era do FETA, esse projeto quem fez foi o Marrone. Junto com o Mainardi e junto com o Fabiano Pereira, em Santa Maria. Santa Maria, Bagé e Pelotas foram contemplados pelo Banco Mundial. Vocês peguem, eu tenho no meu Facebook, na minha página, e vou disponibilizar agora videozinhos que eu fui a Santa Maria fazer um jogo lá do Rio Grandense, fomos lá, Rio Grandense e Pelotas, a Bagé, e filmei tudo. A obra exatamente orientada pelo Banco Mundial, como deveria ser. Santa Maria, Presidente Vargas, Bagé, Presidente Vargas e Pelotas, Fernando Osório. Vocês comparem as 3 para ver o que é uma e o que é as outras 2. A ciclovia de Bagé dá para a gente jogar bolinha de gude. A de Santa Maria, idem. A de Pelotas não dá para andar de carroça. Se tivesse que colocar um selo, bom, regular ou ruim na administração do prefeito Eduardo Leite? Eu botaria regular. Regular. 100 dias o Sartori, que inclusive estiveram com a caravana da transparência chamada pelo governo do Estado para prestar conta nos primeiros pouco mais de 3 meses. Qual a sua avaliação nesses primeiros 100 dias e de tudo que está sendo divulgado pelo governador José Ivo Sartori? Eu só queria, Edson, Complemente. 30 segundos para voltar na questão do Fernando Osório, porque o telespectador vai ficar pensando, mas o que o Conceição quis dizer? É o seguinte, quero saber se aquele 1,5 milhão, 2 milhões que foi pago num acordo que foi feito aqui dentro da Câmara, com o Ministério Público e tudo, que eles iriam fazer, a Prefeitura faria o recapeamento de frente a Anhanguera, ali, de frente ao Banrisul, na Praça do Colono, recuperaria o asfalto, e a empresa faria toda a ciclovia, mas faria uma ciclovia mesmo. Eu quero ver quando é que vai sair.
porque isso já foi no ano passado. Porque ciclovia- O acordo. E até agora, nada. Porque a diferença da qualidade da ciclovia da Dom Joaquim com a sim. Fernando Osório... Mas é a Dom algo- Joaquim, quem está fazendo é a iniciativa privada. Né? Às expensas dos empresários, aí é outra coisa. O empresário não quer botar o nome, vai queimar a empresa dele. A prefeitura não é do Eduardo, pode queimar, não é dele. Então, eu quero ver se vão ressarcir a comunidade com o serviço ou com o dinheiro para os cofres públicos. Mas vou deixar aqui um alerta para todo telespectador que está nos assistindo nesse momento, ou que vai nos assistir e vai reprisar depois. né? Vai, com Então, certeza. É o seguinte, eu quero deixar aqui, pode confiar em mim. Vai vir surpresa aí sobre a Fernando Osório, pode ter certeza, da minha parte. Vai ter surpresa com a Fernando Osório, não vai ficar assim. Essa questão da Fernando Osório não vai ficar com, tá? Porque eu intitulei Vergonha de Pelotas a Fernando Osório. 100 dias do governo Sartori. Segundo o governador, o seu partido deixou o Estado quebrado, falido? Tu quer que também é bom, regular ou péssimo? Pode, com certeza, o selo de classificação. Péssimo, ruim, porque um governador, um prefeito e um presidente da República, você tem que acabar com esse negócio, Edson. Tu é um homem de imprensa que conhece o que eu estou falando, de trás para frente, de frente para trás. Acabar com esse troço, bicho. Os caras têm 3 meses de debate na TV, no rádio, nos jornais, e escancararam para eles toda a documentação sobre a prefeitura, sobre o Estado, sobre a União. Aí os caras terminam a eleição, eles se elegem, assumem, 10 dias depois eles vão para a televisão e dizem o seguinte: ah, mas eu não sabia que estava assim, eu não vou poder fazer mais nada. Não dá para fazer isso que eu prometi, porque está... Mas eles viram nos debates, o outro dizia. Eles se degladeiam nos debates, dizendo assim: não, porque tu não fez, não, porque não tem saúde, não, porque o teu pessoal roubou, não. Então sabem de tudo. Aí depois que chegam lá no poder não pode fazer porque não sabe, porque não sabiam. Ora, que história é essa? O Sartori, para mim, José Ivo Sartori, a maior decepção dos últimos 30 anos de governos eleitos democraticamente no Estado do Brasil, o José Ivo Sartori. Para mim, maior decepção. Como é que o cara vai chegar e vai dizer que piso os professores vão comprar no tumeleiro? Se quiser piso, vão no tumeleiro. Aí o cara diz que tem programa de governo do Estado do Rio Grande do Sul na cabeça. Uma coisa você, telespectador, você eleitor, você cidadão e cidadã, pode saber. Quando tiver algum candidato, seja ele a vereador, a deputado, a prefeito, a governador, deputado federal, senador, presidente da República, que diga essa besteira, essa asneira, que o meu projeto está aqui dentro da cabeça, pode ser o seguinte: mas execra, mas não dá um voto, dá 0 para ele, porque vai fazer o que ele está fazendo aí. Não pode dizer isso. Tem que ser escrito, tem que ser protocolado, tem que ser registrado em cartório para dizer o que vai fazer. Então, para mim, é um governo fraco, medíocre, que, bom, se ficou dívida do Tarso, que é do meu partido, para ele, ficou da Ieda para o Tarso também. E vai ficar do Sartori para o outro que entrou no lugar dele. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe? Todo mundo sabe que um deixa a dívida para o outro. Isso é do orçamento. Tanto é verdade que o primeiro ano, todo e qualquer governo novo que entra, governa com o orçamento do último. Tem plurianual para isso. Uns 3 minutos para encerrar e eu vou aproveitar também para... Qual é o selo do governo da presidente Dilma Rousseff? Neste momento do segundo mandato, eu diria que tem um mandato regular. Regular, do meu partido. A Dilma teve um grande mandato no primeiro mandato, não se reelegeria. Toda a campanha que foi feita da Dilma, toda essa instabilidade jurídica, moral e ética sobre a questão do roubo da Petrobras, que começou há 40 anos atrás. Esse roubo da Petrobras não é de agora. Esse roubo da Petrobras, isso vem de 40 anos atrás. A Dilma e o Lula abriram a Polícia Federal para ir para cima dos caras, investigar e prender. Essa é a diferença entre o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, dos outros governos, inclusive do Fernando Henrique, que era um baita de um governo falcatrua que escondia tudo debaixo do tapete. Tudo debaixo do tapete eles escondiam. Os tucanos esconderam tudo isso aí. Tanto é que agora está arrebentando. Senador tucano, isso e aquilo, senador do DEM, tudo sendo pego na armadilha da Petrobras, do Petrolão. E não é de agora, é lá do tempo que o Fernando Henrique era o presidente. Então, um governo regular no segundo mandato do presidente da Dilma. Ela fez um governo, para mim, muito bom no primeiro governo e agora um governo regular. Até porque acho que a companheira Dilma se acanhou um pouco. Se assustou um pouco com as denúncias de Petrobras e coisa. Não deveria. Tem que ir para a ofensiva, tem que mostrar que ela está mandando prender, que ela está mandando abrir
as contas de todo mundo e mandando executar quem tem que ser executado. E isso Juridicamente na cadeia, não é para executar, não é para matar ninguém. Isso fez com que a própria distribuição do governo fosse mais, tivesse uma pluralidade maior de partidos e isso também, de certo ponto, muda a forma de ação? Claro, a tentativa de sustentabilidade do governo dá nisso. Veja o Eduardo Leite aqui em Pelotas e a Dilma lá em Brasília. Tu tenta fazer uma base mais larga possível para poder ter sustentabilidade, para poder governar, a famosa governabilidade. E aí o que acontece? Acontece isso. Tu perde as rédeas. Porque tem gente que deu 10 deputados para sustentar a base lá no Congresso Nacional e pegou um ministério. Por isso que e aí o que acontece? Tu não tem comando sobre aquela pessoa. Por isso o senhor acha, vereador, que a reforma política não sai? Eu acho que a reforma política só poderá sair se vier o que eu acredito sempre, da base para o cume da pirâmide. Tem que ser a base. A sociedade tem que exigir reforma política. Não mais coligação e proporcionais, não mais financiamento privado de empresários e grandes empreiteiras para campanhas políticas, certo? O financiamento tem que ser público, que todos recebam a mesma coisa, porque aí tu vai ter igualdade, aí tu vai eleger os melhores, tu vai eleger os que são bem intencionados na política. Tem mal intencionado em tudo quanto é partido, inclusive no meu, tem mal intencionados, tem alguns na cadeia, e tem outros que estão sendo julgados, se forem condenados tem que ser preso, também não tem nada. Isso a presidenta Dilma está fazendo, e o governo dela para mim é regular no momento, mas eu tenho certeza que a presidenta Dilma vai se recuperar e ainda vai fazer muita coisa que vai nos honrar como brasileiro no governo federal. Sem impeachment. Não, impeachment, só me dá um segundinho aqui para concluir o seguinte, essa questão de impeachment, eu tenho um programa de rádio, que modéstia à parte, com muita audiência na cidade, e tenho um mandato, de vez em quando estou vereador. Eu digo aqui na tribuna da Câmara e digo no meu programa de rádio. No meu programa de rádio, ninguém vai falar de impeachment do Eduardo Leite, do Ivo Sartori, nem da Dilma. Por quê? Porque quem elegeu eles, e eu falei aqui, enalteci o regime democrático que nós vivemos, diz o seguinte, tu só pode fazer impeachment tu mesmo com o teu título de eleitor na próxima eleição. Tu quer impeachment do Eduardo Leite? Outubro do ano que vem tu vota contra ele, com o teu título. Tu quer impeachment da Dilma? Daqui a 3 anos tu vota contra ela. Quer impeachment do Sartori? Daqui a 3 anos vota contra ele. Terminou. O impeachment é com o teu título. Esse negócio de impeachment, para mim, cheira muito mal. Golpe. E golpe eu não quero nunca mais. O que eu experimentei sobre golpe militar de extrema direita e de extrema esquerda é a pior coisa que pode haver numa sociedade, é golpe. Então, impeachment é golpe. Para nenhum dos três. Nem prefeito, nem governador, nem presidente. Ninguém tem que ter impeachment. Impeachment é lá no dia da votação. Voto errado e depois tem que aguentar 4 anos. Vereadora Conceição Monção, muito obrigado pela participação e a gente volta a conversar, com certeza, tratando dessas questões de mandato, da Casa Legislativa e da política. Né? Afinal de contas, numa casa política, não tem como não tratar política, né? É verdade. Muito obrigado aí, Edson, os funcionários aí da TV Câmara aí, e a oportunidade do Parlamento, aí, o vereador-presidente Ademar Ornel, aí, por proporcionar para os parlamentares esse belíssimo trabalho, quero dizer aqui, que tu vem fazendo à frente da TV Câmara aqui, para nós é importante. E para a comunidade, que para mim está acima de tudo, a comunidade, quem paga nós todos aqui é a comunidade. Então, quem paga nós é a comunidade e nós precisamos prestar um serviço dessa qualidade. Está de parabéns pela maneira que tu tem levado aos lares das casas dos cidadãos e cidadãs da cidade o nosso trabalho. E todos nós, vereadores, devemos prestar conta, porque o povo é que é o nosso patrão. Muito obrigado, vereador. O programa Entrevista fica por aqui. Nós retornaremos uma próxima oportunidade aqui pela TV Câmara. Um abraço a todos e até lá.